Fala rapaziada, eu sou o Calani, começamos agora mais um Café com Apostas e hoje para analisar os jogos da 33ª rodada da La Liga. A última rodada desse mês de abril, agora em maio a gente vai ter apenas mais 5 rodadas e aí o campeonato vai chegar ao fim, mas antes da gente analisar essas partidas como de costume, vamos dar uma olhada na nossa lista do último vídeo, que inclusive não foi uma lista boa, a gente tinha muita entrada. Começando num back Girona 1,45, esse sim bateu com tranquilidade, Girona venceu por 4-1 a equipe do Cádiz jogando em casa. Um back na Sociedad a 2,22 que visitou o Getafe, saiu na frente, mas tomou um empate. Também um back ao Atlético de Madrid a 2,02. O Atlético de Madrid ilude, mas ilude com força fora de casa. É uma equipe absurda jogando em casa, sólida. Quando faz seus jogos como visitante, o mercado nos oferece uma boa odd, nos faz cair ali numa tentação, que deve ser um jogo interessante, mas aí não joga nada. Foi assim contra o Alavés, foi assim contra o Cádiz, em diversos outros jogos. Realmente fora de casa não dá para se confiar no Atlético de Madrid. E finalizando a nossa lista de backs, aí sim, mais um back que firmou o back ao Sevilha 2,06, mod interessante, mas o Sevilha só conseguiu fazer seus gols no segundo tempo. Já na parte dos leis, a gente tinha um lei ao Raio Vallecano que estava se encaminhando, inclusive eu estava dentro desse lei Raio. O Raio mal, não fazia nada, tinha sim a posse de bola, mas não criava jogadas de perigo na minha visão, e aí conseguiu empatar aos 80 minutos, e aos 84 ali praticamente de rajada virou a partida. Também um lei Betis a 13,70, equipe do Betis que visitou o Valência. Saiu vencendo, tomou empate, conseguiu fazer o gol da virada no finalzinho do jogo. E para finalizar, um lei ao Almeria a 3,65. Eu acredito que o Almeria, desde o início da temporada, foi o time que mais nos deu dinheiro aqui na La Liga. O mercado sempre nos oferecendo odds interessantes para trabalhar contra eles. E mais uma vez o lei Almeria se firmou com tranquilidade. E eu já comentei com vocês que aqui no canal a gente é transparente, independente de estar no green ou no red. Aqui estão todas as entradas planilhadas do último vídeo, com alguns reds, alguns greens também. Então, caso você quiser dar uma olhada na planilha, ela está disponível sempre na descrição dos vídeos. Fique à vontade. E sem enrolação, vamos partir para as análises dessa 33ª rodada. Começamos com Real Madrid e Real Sociedad. Na verdade, o mando de campo é da Real Sociedad. Odds do bolsa 2,82 para a Sociedad, 2,84 para o Real Madrid. Calando porque essa odd está assim. O Real Madrid é o líder, a Sociedad é o sexto. Tem algo de errado. O fator Champions League está pesando mais uma vez aqui no mercado. O Real Madrid na terça-feira vai enfrentar o Bayern de Munique pela Champions League. E o mercado acredita que o Real pode vacilar nesse confronto, colocando alguns reservas, por exemplo, ou mesmo que vá com seus jogadores titulares. Não demonstre tanta vontade, mas eu não acredito muito nisso. Afinal, a gente tem o Real Madrid com 11 pontos à frente do Barcelona. Ainda temos 18 pontos para ser disputados. Então, por exemplo, o Real Madrid perde esse jogo, fica com 81. O Barcelona vence e vai a 73. Seriam apenas 8 pontos de distância e 13 pontos ainda a ser disputados, ou seja, o Barcelona ainda teria chance. Então eu duvido muito que o Real Madrid poupe nesse jogo, mesmo com a Champions League. Acredito sim que eles vão jogar de forma séria. O que pode acontecer é quando tiver com a vantagem no placar, por exemplo, vencendo o jogo por 1-0, 2-0, aí sim pode tirar o pé. Os jogadores podem acabar não tendo mais tanta vontade, não querendo se arriscar em divididas, por exemplo. Mas no 0-0 com o jogo desempatado, acredito sim que o Real Madrid vai jogar o futebol que sabe. E a Real Sociedad, que a gente sabe em casa, é uma equipe que tem muita dificuldade, principalmente pelo fato de propor o jogo. É uma equipe que faz a maioria dos seus gols em jogadas de velocidade, e esse aqui é o jogo que o Real Madrid gosta, o jogo que ele fica lá atrás, deixa o adversário com a bola e tenta explorar os contra-ataques, que também, no caso, é o jogo que a Sociedad gosta, mas por estar em casa, provavelmente a gente vai ter uma Sociedad com a bola que não é o seu estilo de jogo preferido. Odds praticamente idênticas. Se a gente tiver um time um pouco superior na partida, a gente deve ter uma boa correção de preço, mas muito cuidado com aquela posse de bola enganosa, não é porque o time tem a posse que ele está melhor em campo. A gente pode ter o Real Madrid todo atrás se defendendo e sendo muito mais efetivo no que se propôs a fazer do que a própria Sociedad. Eu acredito que esse lei a Sociedad seja um mercado muito interessante de trabalhar. Brigando pelo título, não acredito que o Real vai tirar o pé nesse jogo. E eu vou iniciar aqui a nossa lista com este lei na equipe da Real Sociedad a 2,82. Acredito que mesmo com o fator Champions League vai ser um jogo interessante para trabalhar esse lei Sociedad em algumas partes do jogo. E é isso que eu vou buscar nessa partida. Las Palmas e Girona, odds do bolsa 4,6 para o Las Palmas, 1,84 para o Girona. Se a gente vê apenas a tabela, é a Rei, se é Bex Girona com uma certa tranquilidade, visto que o Las Palmas nos últimos 5 jogos tem 5 derrotas, vive só pior a fase no campeonato, e o Girona tá na briga pela Champions League. Mas se a gente vê com mais calma esse Girona fora de casa, não tem nem o que dizer, é uma equipe que tá muito mal.
perdeu os últimos 5 jogos que disputou, perdeu para Atlético de Madrid, Getafe, Mallorca, Bilbao, Real Madrid. Tudo bem, tem alguns adversários difíceis, mas, por exemplo, Mallorca e Getafe são jogos historicamente que o Girona teria que vencer e não venceu, inclusive jogou muito mal. Teve um contra o Almeria também, que eu me lembro, que foi um futebol horrível do Girona. Então, apesar desse Las Palmas estar numa fase muito difícil ultimamente, jogando em casa é uma equipe que consegue pontuar de vez em quando. Em 16 jogos tem 6 vitórias, 4 empates e 6 derrotas. E pelo que eu vi do Girona jogando fora de casa nessa temporada, eu acredito que o valor desse jogo vai estar em trabalhar esse Lei Girona em alguma parte do jogo. Não é aquele lei pro cara entrar e ficar os 90 minutos exposto, torcendo pro Las Palmas, não. É para fazer apenas um ajuste de odd, uma correção rápida ali, 10 minutos, pegar o estouro da odd quando o Girona não estiver bem. Eu não tenho total confiança no Las Palmas para colocar aqui na nossa lista esse Lei Girona, mas eu acredito que no live a gente deve ter boas janelas de tempo para buscar trabalhar isso. Almeria e Getafe, odds do bolso é 2,78 para Almeria, 2,80 para o Getafe. Não tem muito o que se dizer. O Almeria e o Granada são dois times que praticamente estão rebaixados. Não sei se ainda virtualmente rebaixados, mas se não tiver, é algo em torno dos 85, 90, 95% de chance. Ou seja, é praticamente um amistoso. É claro, o Almeria e o Granada ainda vão tentar vencer os jogos, principalmente em casa, para não decepcionar a torcida, mas ficar na La Liga é algo muito difícil para as duas equipes. Já o Getafe está ali no meio de tabela, dificilmente vai conseguir brigar por alguma vaga nas competições europeias, e jogando fora de casa, uma equipe que está muito abaixo da média. A gente pode ver que em 16 jogos como visitante, o Getafe só ganhou um, então será basicamente um Lei Almeria, o back de Getafe pela ruindade do Almeria. Isso não é algo que me agrada muito, então prefiro ficar de fora desse jogo. Alavés e Celta de Vigo, odds do bolsa 2,72 para o Alavés, 3,10 para o Celta. O Alavés que ainda tem chance de brigar contra esse rebaixamento, é apenas 10 pontos na frente do Cádiz. Já o Celta é o primeiro fora da zona, ou seja, um jogo do desespero. Ou seja, um jogo dos desesperados. A gente deve ter um jogo completamente maluco aqui, aberto, sem meio campo, que poderia ser interessante para o mercado de gols, mas são duas equipes com ataques fracos, então deve ser um jogo com espaço, que vai nos tender a trabalhar o mercado do over, mas com dois ataques extremamente ineficientes, ou seja, não me agrada muito esse mercado do over. O match odds aqui eu acredito que deve ser muito complicado se for fazer alguma coisa nesse jogo, recomendo de esperar o live. Atlético de Madrid e Bilbao, odds do bolsa 2,02 para Atlético de Madrid, interessante, 4 para o Bilbao. Atlético de Madrid que era o melhor mandante do campeonato junto do Real Madrid, mas perdeu para o Barcelona por 3-0 e perdeu este posto para o Real. Apesar disso, é uma campanha sólida, uma campanha bonita de se ver do Atlético de Madrid. 16 jogos, 14 vitórias, um empate, apenas uma derrota, essa própria para o Barcelona que a gente viu. Mas a gente tem que lembrar que o Atlético de Madrid vinha de uma hegemonia absurda como mandante desde o início da temporada, e quem foi tirar essa hegemonia do Atlético de Madrid foi justamente ele, o Atlético de Bilbao, na Copa do Rei. Ou seja, o Bilbao é uma equipe chata de se enfrentar, não vai ser um jogo fácil. As duas equipes estão apenas uma vitória de diferença na tabela. O Atlético de Madrid tem 61, o Bilbao tem 58, se vencer chega a 61, ficariam igualados. E essa vaga pela Champions League vai ser disputada até o final, deve ser um jogo difícil. Trabalhar em back Atlético de Madrid, ficar tomando o contra-ataque do Iñaki Williams vai ser complicado. Entrar em lei Atlético de Madrid pode ser interessante, mas tem que ser aquele trade rápido, pegar a correção de odd quando o Atlético de Madrid estiver atípico e já cair fora do mercado. Tende a ser um jogo extremamente complicado de superar o match odds. O over pode ser interessante lá pelo segundo tempo, no 0-0. Não sei se me agrada muito. Mais uma partida 100% pro live. Esse aqui é o típico carne de pescoço do Netuno. Jogo muito complexo se for operar 100% de atenção, porque pode ser uma partida que vai se alternar muito durante o jogo. Cádiz e Mallorca, odds do bolsa 2,72 pro Cádiz, 3,30 pro Mallorca. Duas equipes que brigam também contra o rebaixamento. Essas partidas em que ambas equipes estão jogando para se livrar do rebaixamento tendem a ser jogos muito difíceis de se operar, porque a gente deve ter as duas equipes atacando completamente desorganizadas, desesperadas para fazer o gol, deixando buracos no contra-ataque. Então esse Cádiz e Mallorca, o Alavés e Celta, que a gente viu há pouco, devem ser jogos muito difíceis de trabalhar o match odds. Caso você for trabalhar essa partida, atenção redobrada e muito cuidado, afinal são duas equipes muito difíceis de se confiar, visto que fazem uma campanha horrível e não estão brigando contra o rebaixamento à toa. Jogo complexo. Granada e Osasuna, odds do bolsa 2,66 para o Granada, 3,10 para o Osasuna. O Osasuna que a gente estava a favor, perdeu para o Raio, mas jogou bem esse jogo contra o Raio, tomou uma virada ali no finalzinho do jogo. Já o Granada que está praticamente rebaixado, como eu comentei com vocês, ou seja, um jogo que vale para o Granada teoricamente, para o Osasuna não vale muito. Odds muito parelhas.
Granada é uma equipe muito ruim, tem muita dificuldade de fazer gol, o Osasuna sabe se defender, sabe jogar recuado. E apesar de não estar tão próximo da zona de rebaixamento, num cenário em que o Celta vence e o Mallorca vence e ambas vão a 34, o Osasuna perde, ele ficaria apenas 5 pontos atrás dessas duas equipes e poderia acabar se complicando, ou seja, tá numa posição teoricamente segura ali na 11ª colocação, mas precisa vencer e pontuar em mais alguns jogos para poder ficar tranquilo. E como vem de uma race de 4 derrotas nos últimos 5 jogos, acredito que agora o Osasuna deve ligar. Dessas partidas que perdeu foi a maioria contra adversários difíceis, Girona, Real Madrid, Valência. O mais complicado mesmo foi esse contra o Rayo Vallecano, onde deu um vacilo enorme, mas acredito que vai ser um jogo interessante para trabalhar esse Lei Granada, muito pelo fato de que se o Osasuna perder, ele pode acabar se complicando e entrando para essa briga contra o rebaixamento. Eu também vou puxar aqui na nossa lista este Lei ao Granada na odd de 2,66, esse favoritismo do Granada eu não concordo muito. E lembrando que no Lei a gente tem um empate ao nosso favor, ou seja, se o resultado da partida for a vitória do Osasuna ou o empate, nosso Lei Granada é uma aposta vencedora. E para fazer o Lei você precisa ter conta em McChange, então puder criar uma do Bolsa de Apostas, o link está na descrição do vídeo. Vila Real e Rayo Vallecano, odds do Bolsa 1,80 praticamente para o Vila Real, 1,78. 5 para o Rayo Vallecano. O Vila Real que está brigando por vaga nessas competições europeias, ainda tem chance. O Rayo que está brigando contra o rebaixamento, deu uma respirada nos últimos jogos, conseguiu pontuar, mas ainda é uma equipe muito abaixo. Jogando fora de casa, o Rayo vem de uma sequência horrível onde não conseguiu vencer nenhum jogo. E o Vila Real, como mandante, também não é um grande time que usa do fator casa, é uma equipe que joga melhor quando visita outras equipes. Mas eu acredito que vai ser um jogo interessante para trabalhar a favor do Vila Real nessa partida. Acredito que a gente vai ter momentos de superioridade claros para buscar este back ao Vila Real. E eu vou puxar aqui na nossa lista o primeiro back da rodada no Vila Real a 1,78. Duas equipes que brigam por algo diferente. Um briga por vaga em competição europeia, outro briga para não cair. Mas apesar do Rayo ter dado uma respirada nos últimos jogos, ainda vejo uma equipe muito abaixo da média e acredito sim nessa superioridade do Vila Real nessa partida para a gente conseguir trabalhar a favor. Betis e Sevilha, odds do Bolsa 2,14 para o Betis, 3,95 para o Sevilha. O Betis, que é o primeiro que abre a vaga nas competições europeias, 7ª colocação os leva para a Conference League, mas acredito que eles ainda vão tentar brigar pelo menos por essa vaga na Europa League. Já o Sevilha tá ali com 37 pontos, não tá totalmente livre da zona, como é o caso do Osasuna, mas é uma equipe que tá bem, melhorou bastante, já esteve pior colocado no campeonato, vem de uma race de 3 vitórias seguidas, vem embalado, e mesmo a 4 fora de casa eu acredito que deve ser um jogo interessante para trabalhar esse Lay Betis no live. O Betis, que é uma equipe sólida, perdeu apenas 2 jogando em casa, ou seja, um ótimo mandante. O Sevilha fora tem apenas 4 vitórias em 16 jogos disputados, mas eu acredito que esse favoritismo do Betis está muito esticado. Ao meu ver, deviam ser odds mais parelhas, ali 2,50 para o Betis, 3 para o Sevilha. Acredito que o mercado esticou um pouco. Assim como o Girona, acredito que deve ser um jogo interessante para trabalhar esse lay bets, mas em poucos períodos do jogo. Quando o Sevilha estiver igualando a partida, entrar em lay bets, pegar esse ajuste da odd, deixando ela um pouco mais parelha e já cair fora do mercado. Ao meu ver, esse é o cenário do jogo. E para finalizar, o Barcelona a 1,39 contra o Valência 9,4. O Barcelona que caiu fora da Champions League para o PSG, vai brigar por esse título aqui na La Liga. É o segundo colocado, melhorou bastante o Barcelona, vinha de uma sequência onde vacilava muito, perdia jogos bobos. A gente pode ver, por exemplo, o Barcelona empatou com o Granada em casa, perdeu de 5-3 para o Villarreal, tinha perdido para o Girona por 4-2, mas conseguiu se manter sólido nos últimos jogos. Eu acredito sim que vai ser uma partida interessante de trabalhar um back Barcelona, mas não a 1,39. Eu acredito que 1,39 contra o Valência, nessa odd de 9 do Valência, não é algo muito interessante. Eu acredito que o mercado esticou demais esse back Barcelona. Na minha visão vai ser um back interessante de trabalhar ali pelo final do primeiro tempo, 30 minutos mais ou menos, onde a gente deve ter uma odd melhor, e por volta de 1,50, 1,60, com um risco retorno mais interessante. Então eu não vou colocar na nossa lista aqui, pelo fator da odd estar muito baixa, mas acredito que no live a gente vai ter um padrão de superioridade interessante com uma odd melhor, podendo nos dar uma boa oportunidade de trabalhar esse back Barcelona, principalmente no live. Então esse foi o vídeo de hoje. Se você viu até aqui e gostou, deixa o seu like, sinta-se à vontade de estar acessando os comentários e nos vemos no próximo vídeo. Um abraço a todos e até a próxima!